São 020, 16, 22, 35, 20, 24, 8060071. Apelante Manuel Manassés de Freitas e apelado Banco Pan. Desembargador Paulo Ayrton é o relator. Doutor Marlon Chaves está presente? O seguinte, doutor Marlon também. Vou só dar o nome. Apelação 0200-951, 33-2023, 806-0043. Doutor Marlon Chaves, é o desembargador Paulo Ayrton. Excelência, bom dia. Doutor Bom dia, Marlon, Excelência. Sim. Estou aqui presente, Excelência. Como Vossa Excelência falou, Marlon Chaves, no primeiro eu acabei não atendendo, porque é Marlon Sanches, mas eu estou aqui. Você consegue me ver agora? Consigo, doutor. Obrigado, senhor. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá, doutor? Tá bom. É só continuar aqui. O processo, então, é o processo 020 1622 35 2024 806 0071. Apelante Manuel Manassés de Freitas, desembargador Paulo Ayrton, relator, e apelado Banco Pan. Doutor Marlon, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Excelência, me desculpa, eu acho que esse processo, eu tenho 4 processos aqui com Vossa Excelência. Esse processo 020, 16, 22, 35, as partes para mim tá Maria das Graças Rocha e Banco Itaú. E não Banco Pan e nem Manuel. Só confirmar se o número é esse mesmo, 020, 1622-35. Bom, deixa eu fazer aqui o seguinte. Onde consta aqui o senhor como doutor Marlon Chaves Sanches, eu vou chamar o processo e o senhor vai me confirmando Tá bom. os seus pedidos de sustentação, ok? Tá ok. 020 04 25 32 2024 806 0043. Apelante é Banco Itaú Consignado e apelado João Lopes Pereira. Perfeito. Esse está corretinho. Correto. Bom, esse processo, doutor Marlon, eu chamei por 3 vezes. Aí não houve manifestação de Vossa Excelência. Eu, inclusive, fiz o anúncio do julgamento. Excelência, sem problemas. Só se puder me dizer qual foi o resultado? Certamente, doutor. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e negou-lhe provimento. O segundo processo que eu também chamei a Vossa Excelência é exatamente esse, 0200 757 46 2024 806 0092, que tem como apelante Raimundo Bezerra da Silva e apelado Banco Itaú S.A. Ok? Perfeito. Confere? Perfeito, correto. Esse processo, doutor Marlon, esse processo, o resultado está sendo favorável ao seu cliente, que é o Banco Itaú, correto? Sim. Diante disso, abro mão da franquia da palavra, excelência. Muito obrigado. Então, a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para negar-lhe provimento. O próximo é esse que eu citei agora, que é o processo 020 16 22 35 20 24 806 0071. Apelante Manuel Manassés de Freitas e então, esse processo, as partes aqui estão trocadas no relatório. Apelante, Banco Itaú Consignado S.A. e apelado Maria das Graças Rocha Siqueira. Perfeito, Okay? eu estou pelo Banco Itaú, excelência. Confere? Confere, perfeito. Esse processo tem a igual sorte do anterior, doutor Marlon. Agradeço. Então, Abro mão também. Muito bem. Então, encerraram-se os processos. Não, ainda tem mais um. Apelação 0200 951 33 2023 806 0043. Apelante
Aparecida Raquel Gonçalves dos Santos e apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A. Confere. Confere, perfeito. Nesse processo também, Vossa Excelência, o resultado abraça o direito do seu cliente. Também dispensa? Sim, dispenso sim, Excelência. Então, é verdade. Doutor Marlon, por favor, me perdoe. Os processos que eu anunciei, o penúltimo e este último, não foram votados ainda, correto? Então, vou voltar. Por favor, vamos acompanhar aqui. Apelação número 020, 1622-35, 2024, 0806 0071. Com a palavra o relator. Não, isso aqui não. Doutor Marlon, esse processo... Primeiro, eu peço paciência a Vossa Excelência. Tem problemas, Excelência. Segundo, esse processo que eu relatei aqui, que as partes estão trocadas, Vossa Excelência pode fazer a sustentação, fique à vontade. Tá ok, Excelência, de forma muito breve e objetiva. É um caso recorrente, por isso eu vou ser muito célere na minha sustentação. A parte alega não reconhecer um contrato de empréstimo consignado e o banco, na fase de conhecimento, traz todas as provas justamente no sentido de afastar a tese autoral de fraude e utilização por terceiros e trazer a legalidade dessa contratação. Esse contrato ele foi formalizado no dia 19/1/2018, através de um contrato físico, com a assinatura da parte autora, e houve, inclusive, uma ordem, expedição de uma ordem de pagamento no dia 22, 3 dias após a contratação desse seguro. O que nós trazemos, Excelência, justamente para demonstrar a legalidade dessa contratação e a desnecessidade de uma prova pericial, uma vez que a parte autora, em sua inicial, alega não reconhecer essa contratação em relação a essa legalidade, inclusive também não reconhece que houve o saque e a utilização desse valor, é que nós trazemos todas as provas inerentes, como contrato, ordem de pagamento, recibo de retirada dessa ordem de pagamento, extratos de pagamento e a contratação sistêmica, a demonstração sistêmica de a parte autora, sim, foi a única beneficiária desse produto, não havendo elementos de fraude ou utilização de terceiros. As assinaturas são extremamente semelhantes, houve o proveito econômico trazido pela parte autora, e o último ponto que eu friso é que, durante todo o lapso temporal de descontos efetuados no benefício da parte autora com relação a esse produto, nenhuma reclamação foi feita. Não há qualquer tipo de oposição da parte autora em relação a essa situação. Por isso, pugnamos pela improcedência. Encerrou, doutor Marlon? Encerrou? Sim, excelente. Encerrado. Obrigado. Vou passar a palavra ao relator, desembargador Paulo Aires. Obrigado, presidente. Vou apresentar pela emenda Direito Civil e do Consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de negócio jurídico acumulada com repetição de débito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. A autora que impugnou a autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual. Ônus do banco, instituição que não se desincumbiu de demonstrar a validade da assinatura da consumidora constante na contratação. Tema 1061 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral caracterizado, repetição de débito, ARESP 676-608 do Rio Grande do Sul, sentença mantida. Ante o exposto, eu conheço do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo-se em todos os seus termos a sentença fracassada. Concordo, presidente Eminente Fatos. Muito bem. Desembargadora Fátima. Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Desembargadora Jane. Modo, presidente, acompanhando o eminente relator. Anuncia o julgamento, a Câmara, unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Próximo processo, doutor Marlon. Esse sim favorece o seu cliente. Nesse caso,
Vossa Excelência dispensa o relatório e a sustentação? Sim, excelência. Ok, vou passar a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Direito processual civil do consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com repetição de débito e danos morais, sentença de improcedência, alegação de falsidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado pela instituição financeira, tese não suscitada perante o juízo originário, inovação recursal, supressão de instância, recurso não conhecido. Como voto, presidente, é desse. Como volta a desembargadora Jane? Ou a desembargadora Fátima? Com o relator. Desembargadora Jane? Com o relator. Anuncia o julgamento, a Câmara, unanimidade, acordou em julgar o recurso não conhecido. Doutor Marlon, muito obrigado pela presença e compreensão. Excelências, eu que agradeço. Excelente final de sessão a todos. Até uma próxima oportunidade. Sempre um prazer estar aqui presente. Obrigado. Próximo processo é a apelação 0200-343-25, 2024-806-0035. Apelante apelado Banco Pan S.A., apelante apelado José Francisco Nogueira. A doutora Daniele do Nascimento, pelo apelante apelado, Banco Pan pede para sustentar. Doutora Daniele está presente? Excelência, eu estou substituindo a doutora Daniele. O subestabelecimento já se encontra nos autos. Qual é o nome do doutor? William Ribeiro Salvador de Andrade. Ok, doutor, vou verificar aqui, por favor. Ok, doutor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Muito bem, então fique à vontade para fazer sua sustentação. Obrigado, Excelência. Ilustríssimos desembargadores, cumprimento a todos. Vossas Excelências, bom dia. Me chamo William Ribeiro Salvador de Andrade. Estou inscrito na OAB Pernambuco 60.127. Estou realizando sustentação oral em defesa dos interesses do meu cliente, o Banco Pan, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, ao qual a parte autora alega desconhecer a contratação de um contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Pan. Todavia, Vossas Excelências, o banco, em sede de primeiro grau, apresentou o contrato devidamente assinado por polegar, através do polegar da parte autora e assinatura de duas testemunhas subscritas, onde uma das testemunhas seria o próprio filho da parte autora. Além disso, fora também acostado o comprovante de transferência e o documento de identificação, onde durante todo o trâmite do processo e dos descontos não houve sequer uma reclamação da parte autora em relação a, a essa contratação junto ao banco. Por essas razões, Vossas Excelências, não há nenhum motivo, o banco em nenhum momento causou algum dano ou agiu de má fé em nenhuma das situações, não tem nenhuma comprovação de fraude nos autos e, por essas razões, requer pela total reforma da sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial, desprovendo o recurso da parte autora, provendo o recurso do banco, declarando a total legitimidade da contratação. Agradeço a todos pelo tempo, pela atenção e fico no aguardo do julgamento. Apelações cíveis, desconto indevido em conta bancária, ausência de prova da regularidade da contratação,
falha na prestação do serviço, dano moral configurado quanto majorado, restituição de débito. Eu estou reformando a sentença nesse sentido. Então, a questão em discussão. Existem 5 questões em discussão: a prescrição da pretensão, a falha na prestação de serviço, a inocorrência da situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, valor da condenação moral, forma de restituição de débito. Razões de decidir. Inicialmente, não há como ser reconhecida a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante, pois, em se tratando de relação de consumo, o termo inicial da prescrição quinquenal corresponde à data em que ocorrer a lesão. Ou seja, o desconto realizado no benefício previdenciário, dado o caráter sucessivo da relação, e não a data do início dos descontos, como o defende o recorrente. No mérito, observa-se que houve por caracterizada a falha da prestação de serviço, na medida que o banco demandado não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço, a regular contratação de empréstimo, sobretudo porque não consta assinatura a rogo do mutuário analfabeto no contrato apresentado, nos termos do disposto do artigo 595 do Código Civil. É de se ressaltar ainda que a mera oposição de digital com o polegar direito da parte autora analfabeta não tem o fito de comprovar a regularidade da avença, ora questionada. Assim, nesse mistério, percebe-se que o juiz acorde decidiu pela procedência do pedido de forma harmônica ao pensamento esposado por este tribunal. Claramente se observa que o fato causou à parte consumidora agravando que sobeja esfera do aborrecimento. Em relação ao quantum, entende-se aqui razoável e proporcional a majoração do valor fixado pelo juiz de 2.000 para 3.000, razão quantia que atende à circunstância do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato, sobretudo porque o valor mensal descontado, qual seja, era de R$ 48. Por fim, conforme bem decidiu o magistrado, a restituição da quantia debitada em momento anterior a 30/3 deve ocorrer de forma simples e em dobro após essa data. Haja visto o acordo que modulou os efeitos da decisão, o qual firmou tese jurídica relativa à matéria. Recurso da instituição financeira desprovido, recurso da parte autora parcialmente provido. Como vota o desembargador Paulo? Excelência. Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator. Então, anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para negar provimento ao apelo do banco e dar parcial provimento ao apelo da parte autora. Vamos agora para o último processo de sustentação. É o agravo interno número 062-1247-72, 2025-806-0000, 50.000. Tem como agravante Eliane Fernandes de Souza e agravato João Pedro de Costa Rodrigues e outros. A doutora Bruna de Souza, pelo agravante, pede para fazer a sustentação. Doutora Bruna está presente? Presente, Excelência. Muito bem. Doutora Bruna, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, pode fazer a sua sustentação. Bom dia a todos. Cumprimento respeitosamente todos os excelentíssimos desembargadores desta Colegiada da Câmara, na pessoa do eminente relator e presidente, desembargador Carlos Alberto. Estendo meus cumprimentos aos colegas advogados e aos demais presentes. Registro com honra que esta é minha primeira sustentação oral nesta egrégia corte. Desde já peço vênia por qualquer eventual equívoco que possa cometer. Bom, excelências, aqui tratamos de um processo de inventário no qual o agravo interno foi interposto contra a decisão que indeferiu 2 pedidos fundamentais à boa condução dessa demanda. Uma é a tutela de urgência para a indisponibilidade de um bem, o outro é a inclusão de bens no acervo hereditário. Começo tratando sobre a necessidade de indisponibilidade do bem imóvel. Trata-se do único bem de valor real e concreto que pode, inclusive, viabilizar o pagamento das dívidas do espólio futuramente. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que o bem não pertenceria ao espólio, uma vez que registrado em nome da ex-companheira do falecido. Contudo, essa decisão desconsidera alguns elementos que não deixam dúvidas sobre a comunhão entre as partes. Isso porque o imóvel foi comprado enquanto o falecido e a sua ex-companheira viviam em união estável. Essa união
22 de janeiro de 2005 até 3 de janeiro de 2022, sob o regime da comunhão parcial de bens. E o imóvel em questão foi adquirido dentro desse período, com financiamento contraído em nome da ex-companheira junto à Caixa Econômica Federal, ainda em junho de 2018, ou seja, 4 anos antes deles terminarem a união estável. Além disso, o registro do imóvel foi feito também em nome da ex-companheira em 2021, também antes do final da convivência do casal. Ou seja, tanto a aquisição quanto a formalização da propriedade se deram sobre a vigência da união estável. E mais, existe prova documental, as folhas 211 e 214, demonstra a compra desse imóvel durante a união estável. Ocorre que a ex-companheira vem tentando comprovadamente vender esse bem, fato que prejudicaria totalmente o inventário, que não teria sequer patrimônio suficiente para quitar as suas dívidas. Essa questão também é discutida numa ação própria de reconhecimento e dissolução de união estável, que tramita no mesmo juízo de origem. Por essas razões, é absolutamente essencial que o imóvel seja tornado indisponível, visto que permitir que a ex-companheira proceda à venda do imóvel significaria abrir a porta para uma dilapidação irreversível do único bem de maior valor do espólio. O segundo ponto que venho tratar diz respeito à limitação feita pelo juízo quanto ao rol de bens do inventário. Foi determinado que apenas fossem mantidos os bens que estivessem formalmente no nome e em posse do falecido, o que não reflete a realidade dos fatos. O falecido era um comerciante informal, especialmente no ramo de veículos. Razão essa que faz com que diversos bens estão em seu nome, pertençam a terceiros e, ao mesmo tempo, há bens de sua propriedade em nome de terceiros, como bens, inclusive, da sua ex-companheira aqui, que já nós mencionamos. Existem também direitos econômicos em discussão, como a participação do falecido numa farmácia, que hoje é explorada exclusivamente pela sua ex-companheira. Com isso em mente, no início da demanda, foi apresentada uma listagem detalhada e fundamentada de todos os bens que devem integrar o espólio, inclusive com esclarecimentos quanto à posse, a propriedade e a origem de cada item. Porém, o juízo limitou o inventário apenas aos bens em nome e posse direta do falecido, excluindo os demais. E a consequência dessa manifestação da Fazenda Estadual, que expressamente declarou não poder emitir o ITCMD com base na lista parcial, uma vez que existem outros bens em nome do falecido que não estão listados no processo. Ou seja, esse indeferimento acabou por gerar um impasse tributário e o risco, na verdade, de nulidade futura do inventário, pois sequer é possível recolhimento de imposto sobre todos os bens efetivamente deixados. Portanto, excelências, diante de todo o exposto, requer-se a reforma da decisão agravada com a concessão da tutela de urgência para indisponibilizar o imóvel e também a inclusão de todos os bens detalhados nos autos do inventário. Se requer, com toda a vênia e respeito, a este tribunal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Bruna. Vou ler aqui o projeto de ementa. Agravo interno em agravo de instrumento, inventário, pedido de indisponibilidade de bem imóvel, requisitos do artigo 300 CPC, não demonstrados. Alegação de dilapidação do patrimônio, prova insuficiente. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. Caso exame, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eliane Fernandes de Souza contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza, que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens e de suspensão do feito formulado nos autos da ação de inventário decorrente de falecimento de Leidivan Alves Rodrigues. Questão em discussão. Sim-se a controvérsia sobre a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para fins de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Razões de decidir. Compulsando os autos, em uma primeira análise, observo que os argumentos e os documentos colacionados não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante. Os documentos colacionados não dão conta, a priori, da demonstração de dilapidação do patrimônio comum do ex-casal a ensejar a indisponibilidade do bem. Ressalto que a juntada de prints parciais de conversas em rede social, de mensagem, não possui o condão de demonstrar a alegada dilapidação do patrimônio pela agravada. Dessa maneira, além da fragilidade da prova, depois, repito, trata-se de prints periciais de diálogos em aplicativo de mensagem, desde que estão desacompanhados de qualquer forma de autenticação, os documentos juntados ao corpo da petição não correlacionam o imóvel em disputa ao que estaria sendo supostamente
sendo supostamente vendido, não sendo suficiente a mera discriminação de sua localização em um loteamento, restando necessária maior instrução probatória. É como vota o desembargador Paulo, Acompanho Vossa Excelência. como vota a desembargadora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Anuncia o julgamento, a Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutora Bruna, obrigado pela presença. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom. Também achava. Agora nós vamos para os pedidos de vista, processo. Primeiro processo, a desembargadora Jane está chegando, mas eu vou só fazer aqui o relatório, o relato, a sinopse, e ela já sabe exatamente do assunto qual é. Em sessão de julgamento ocorrida em 18 de junho do corrente ano, deu-se início ao julgamento da apelação número 027, 3887, traço 22, 2022, 8060001, tendo como partes apelante Rosemary Barroso Pontes e apelado Carlos Lima de Freitas. Após o anúncio do processo, fez uso da palavra, no prazo regimental, a doutora Suiane Saldanha, na qualidade de advogada da parte apelante. Após as razões apresentadas, o desembargador Paulo Ayrton proferiu o voto conhecendo do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Logo após o voto proferido, a desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. O pedido de vista foi concedido e o julgamento foi suspenso. Então, nesse caso aqui, há uma informação do desembargador Paulo que houve um falecimento da senhora Rosemary. Não, do agravado. Do agravado, Carlos Lima de Freitas. Bom, tanto faz. Vai ser necessário, então, uma habilitação no processo. O processo está com vista com a desembargadora Jane, a desembargadora Jane vai devolver para o Paulo para ele poder fazer, então, o despacho, no sentido de que os herdeiros se habilitarem. Isso. Bom, conversei com a desembargadora Jane, já fiz o despacho nesse sentido, suspendendo por 30 dias, dentro do qual se a habilitação do herdeiro e prosseguimento, e depois o processo volta para julgamento. A desembargadora Jane, inclusive, já tinha me antecipado que tinha uma pequena divergência no procedimento que ela ia trazer. Eu já pedi que ela me antecipasse e ela já concordou a minuta do voto e já, para, se for o caso, se adequar, mas vai dependendo do procedimento já foi feita a publicação do despacho. Então, processo retirado de pauta. É isso? Ok, doutora? Ok. Bom dia, obrigada. Muito bem. Pedido de vista número 2. Em sessão de julgamento, também ocorrida no dia 18 de junho, a eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga pediu vista dos embargos de declaração 091-0940-66-2014-806-0001 50.000, pelo sistema do voto antecipado provisório, tendo como partes embargantes Denis de Souza Batista e embargado Douglas Emanuel Ribeiro Souza, representado por Maria Daniele Ribeiro Souza, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. O pedido de vista foi concedido e o processo adiado. Vossa Excelência trouxe o processo? Trouxe, presidente. Muito bem. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Aliás, trouxe assim, eu estou concordando com o relator. Sim. Eu queria melhor analisar a matéria, Certo. analisei e estou acompanhando o relator. Está acompanhando, na íntegra. Na íntegra. Muito bem. Então, nesse caso, a desembargadora Fátima, para voltar. Acompanhando o Câmara, à relator. unanimidade, conhece do recurso e dá-lhe provimento. Olha, eu estou destreinado. Está ótimo. Completamente destreinado. Eu estou achando maravilhoso. Completamente. Já pensou? Mas já pensou um negócio desse? A gente fica igual a galinha numa neve. A gente estivesse treinado.
Sabe uma galinha no neve? Ela não sabe onde é que Estou pisa. querendo imaginar. É. O pedido de vista número 3. A indexação ocorrida no dia 18 de junho do corrente ano, a desembargadora Jane Ruth pediu vista da apelação número 022 88 56 08 2024 806 0001 pelo sistema de voto antecipado provisório, tendo as partes apelantes Unimed do Ceará e apelada Ronísia Áurea de Vasconcelos. A relatoria era da desembargadora Fátima Loureiro. Então, a desembargadora Jane tem a palavra. Nesse caso aqui, estou deixando para a próxima e última sessão. Então, processo adiado. O pedido de vista 4. Em sessão de julgamento, no mesmo dia 18 desse ano, a eminente desembargadora Jane Ruth pediu vista da apelação número 01708 0055 2019 806 0001 pelo sistema de voto provisório antecipado, tendo como partes Vilani Marques de Santana e apelada Lígia Samara Viana dos Santos. A relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Pedido de vistas concedido, desembargadora Jane com a palavra. Pronto, obrigado, presidente. Nesse aqui eu estou trazendo voto e estou, com todo respeito ao eminente relator, eu estou trazendo um posicionamento diferente, né? É no sentido da manutenção da sentença. Né? Aqui, só para lembrar, o caso é uma apelação civil interposta por ela, Vilani, como o senhor já falou, Vossa Excelência já mencionou. A sentença julgou improcedente a ação de reconhecimento de união estável, que ajuizou em face dos herdeiros do senhor Francisco Reginaldo Silva dos Santos, que faleceu em setembro de 2018. Ela alega que manteve uma convivência pública contínua e duradoura de 2003 até o falecimento dele, em setembro de 2018. E o juiz Acol julgou improcedente, né, com a ausência de provas suficientes que demonstrasse a existência da união estável alegada, a ausência da comprovação de coabitação, de dependência econômica e de intenção de constituição de família, caracterizando-se o relacionamento como namoro. Além disso, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da omissão na petição inicial da existência de uma filha do falecido, fato que veio admitir apenas em momento posterior. Então, aqui, com relação à união estável, eu vou pular essa parte que eu falo sobre os relatórios, e vem aqui, inicialmente registro que nas hipóteses de reconhecimento pós-morte de união estável, a atuação do Estado juiz assume função integrativa, diante da impossibilidade de manifestação de vontade da parte falecida. Essa circunstância impõe um especial rigor na análise do conjunto probatório, pois cabe ao judiciário reconstruir, com elevado grau de certeza, uma realidade passada, sem a possibilidade de contradita direta pela parte ausente. Nesse cenário, observa-se que a autora insiste na tese de que manteve com o falecido uma relação de natureza amorosa e contínua por período superior a 15 anos, a qual, segundo alega, preenchia todos os requisitos do artigo 1723. Todavia, incumbia-lhe o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Na petição inicial, ela alegou que os supostos companheiros viveram como se casados fossem, de 2003 a 2008. E para comprovar essa realidade, essa suposta realidade fática, o pedido foi instruído com comprovante de endereço do suposto companheiro, certidão de óbito, CNH do falecido, 4 fotografias, né, e além de declaração de comparecimento hospitalar. Já na petição recursal, ela anexou a imagem de outro comprovante de endereço, uma cópia do cartão de atendimento odontológico vinculado à Assembleia e declarações de histórico escolar das filhas menores da autora, que não são filhas do falecido. Consta ainda, no ID 19784608, cópia do termo de audiência referente ao processo, tem aqui o número, que tramitou na Justiça Federal, na qual foi homologado um acordo entre a autora e a autarquia previdenciária, resultando na concessão da pensão por morte, decorrente do falecimento do senhor Francisco. Durante a instrução, foi produzida prova oral
somente 2 testemunhas, uma da autora e uma da filha. Da análise do acervo probatório, é possível extrair a seguinte... Aí eu venho analisando aqui cada documento, tá? Cada prova. Da prova documental, a autora busca a reforma da sentença de improcedência, sustentando ter mantido com o falecido essa relação afetiva revestida da característica da união-estado. Para tanto, ela instruiu ao inicial o comprovante de endereço. Em primeiro lugar, aqui eu estou só repetindo, eu vou passar logo para o documento. Em primeiro lugar, constata-se que os comprovantes de endereço apresentados são inservíveis para demonstrar a alegada coabitação entre a autora e o falecido. Um dos documentos encontra-se em nome da própria autora e trata-se de uma correspondência encaminhada pela Caixa Econômica, sem qualquer menção da data da emissão, o que impede aferir sua correspondência temporal com o suposto período de convivência. E esse detalhe é interessante porque somente após a morte do promovido tem esse fato de que ela se ocupou do imóvel, né, inclusive chegou a alugar, então ela tem um documento posterior, sem data, não diz que, não comprova a relação da época, né? O outro é uma fatura de consumo de água emitida pela CAGES em nome do seu próprio Francisco, que é de 2019, posterior também ao falecimento, que ocorreu em setembro de 2018, o que, por si só, compromete a idoneidade probatória. Tais elementos, portanto, não se presta, quer dizer, esse documento não se presta a comprovar que mantinham endereço comum. A outra prova documental foi 4 fotografias. No entanto, nenhuma delas revela de forma clara e objetiva a existência de vínculo familiar estável, notório e duradouro. Ao contrário, o número reduzido de imagens, aliado à ausência de informações relevantes, como datas, contexto dos registros ou participações em eventos típicos de uma vida em comum, fragiliza sua aptidão probatória. As fotografias não evidenciam celebrações, reuniões familiares em datas festivas ou situações que indiquem inserção da autora no núcleo familiar do pretenso companheiro, e vice-versa, especialmente considerando que a autora possuía 2 filhas em idade escolar, sendo razoável admitir que o companheiro da mãe tivesse convivência com elas, e cujo registro também fosse fácil captação, dado o interregno em que a apelante alegou conviver com o falecido mais de 15 anos. A carência desses elementos objetivos esvazia o valor das imagens como prova de suposta união estável. Aí, outro ponto. Na petição recursal, pronto, aqui foram os documentos que ela apresentou, no primeiro grau. Na petição recursal, a autora colecionou um print de um cartão de atendimento odontológico emitido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, cujo valor probatório é nulo no contexto dos autos, vez que apenas indica a ocorrência de 2 atendimentos naquele setor, nada se podendo extrair acerca da alegada dependência do falecido. Um outro item, 4. No mesmo sentido, comprovante de comparecimento emitido por assistente social do Hospital Geral de Fortaleza, onde o decújo esteve internado antes do óbito. Limita-se a registrar a presença da autora por poucas horas na emergência, em 30 de agosto de 2018, data da admissão, bem como em 3 visitas durante uma internação de 8 dias. Tais registros, por si sós, não são insuficientes para evidenciar a existência de vínculo característico de união estável. A reduzida frequência de visita e completa ausência de elementos que indiquem a atuação da autora como acompanhante principal, responsável direto ou participante das decisões médicas e familiares, compromete a credibilidade da alegação de convivência conjugal. Já a certidão de óbito apresentada não consta o estado civil do falecido, nem apresenta o nome da autora como declarante, o que é bastante revelador, considerando que, em regra, nos casos de convivência estável, reconhecida pelo entorno familiar, a companheira costuma figurar como declarante do óbito. Consta nos autos, na contestação apresentada pelos... Outro detalhe, essa contestação que foi feita pelos irmãos do falecido, porque quando ela entrou com a ação, ela ajuizou contra os irmãos, disse que ele não tinha filhos, não tinha herdeiros. E então os irmãos vieram em contestação e apresentaram, disseram que a autora, com quem a autora ajuizou a demanda, antes da substituição, que eu expliquei. E eles disseram, segundo os contestantes, os irmãos, o decújo residia sozinho, enquanto a autora vivia no município de Maracanaú, em companhia de suas filhas menores, sendo por eles reconhecida apenas como namorada eventual do falecido,
Relatar ainda que é somente após o falecimento do irmão é que a autora teria se transferido para a residência por ele ocupada, ordenando a troca das fechaduras e dado início a uma série de demandas judiciais em desfavor da família. Dentre essas medidas, destacam-se a tentativa de obtenção de medida protetiva indevida contra os irmãos do falecido, o posterior requerimento de abertura de inventário, no qual, deliberadamente, omitiu a existência da única herdeira legítima, ora ré, e, por fim, o ajuizamento da presente ação, que representa a terceira demanda consecutiva movida pela autora após o encerramento das anteriores, todas com objeto semelhante. Ainda no que se refere à residência da autora no município de Maracanaú, a própria parte, em seu depoimento pessoal, reconheceu que os atos judiciais praticados nestes autos foram destinados àquela comarca, onde foi localizada para fins de intimação. Informação que reforça ainda a alegação dos contestantes de que a residência do falecido somente passou a ser ocupada pela autora após o seu falecimento, ocasião em que, inclusive, teria procedido ao aluguel do referido imóvel, preterindo, inclusive, os direitos sucessórios da única filha do falecido. Em conclusão, verifica-se, à luz dos elementos constantes dos autos, que nenhum dos documentos colacionados pela autora possui força probatória suficiente para comprovar a alegada convivência moroxória com o falecido. Ausentes estão provas robustas e convergentes que demonstram de forma inequívoca a existência de uma união pública contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme exige o artigo 1723. As peças juntadas limitam-se a indícios frágeis e desconexos, incapazes de atestar a efetiva configuração de um vínculo nos moldes da união estável. E da prova testemunhal? Aqui eu venho analisando a prova testemunhal, que foram só duas. No mesmo prumo, observa-se que a prova oral também não auxiliou a comprovação da tese inicial. No curso da instrução, foram colhidos, além do depoimento pessoal da parte autora, os testemunhos de duas testemunhas arroladas nos autos. A senhora Maria Alderina da Silva, Maria Alda, arrolada pela autora, apresentou declarações lacônicas ou pouco elucidativas acerca do status do relacionamento havido entre a senhora Vilani e o seu Francisco, apenas informando conhecer a autora há 15 anos e que este frequentava o seu bar, afirmando que o falecido era viúvo da primeira esposa e que o relacionamento com a autora teria iniciado após o desfazimento de outro casamento dele. Com relação à coabitação, tão prolatada pela parte recorrente, disse que a autora passou a ir à casa do falecido quando este adoeceu, a testemunha dela disse isso, e seu estado de saúde foi agravado, e acrescentou que a autora sempre ia para casa para ver as filhas, o que evidencia uma circunstância contrária à pretensão autoral, já que demonstra a manutenção de domicílio independente onde residiam as filhas menores. Tais declarações, portanto, em nada aproveitam a narrativa inicial, tampouco oferecem elementos concretos que confirmem a existência de uma união estável, revelando-se imprecisas e frágeis quanto à realidade conjugal alegada. Já a testemunha, Raimundo Nonato Bandeira, arrolada pela parte demandada, confirmou que era vizinho do falecido, relatando que a autora era identificada pelo extinto como sua namorada. Informou ainda que era de conhecimento comum que a autora residia em outro município, Maracanaú, onde mantinha casa própria e vivia com as filhas, e que a autora costumava frequentar a residência do falecido apenas aos finais de semana e no início de cada mês. Destacou ainda que convivia diariamente com seu Francisco Reginaldo, o qual o visitava em sua residência todas as tardes, exceto às segundas-feiras, e que em diversas ocasiões ouviu dele a afirmação de que, abre aspas, a patroa foi para a casa dela, em referência à autora. Ademais, consoante mencionado acima, a própria autora confirmou que para os atos do presente feito foi localizada, como já foi dito anteriormente, foi localizada na cidade de Maracanaú, o que corrobora o relato testemunhal acerca da sua residência naquela urbe. No contexto dos autos, a fragilidade extrema das provas testemunhais e documentais apresentadas compromete a formação do convencimento judicial acerca da existência da união estável alegada. Do contrário, o acervo probante aponta a direção de que o relacionamento da autora com o de cujos não preenche nenhum requisito da união estável.
tratando-se apenas de um envolvimento amoroso que não ultrapassou as barreiras do namoro. Cumpre lembrar que o reconhecimento de união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. E a ausência de início razoável de prova nesse sentido impede a procedência da demanda, especialmente quando os elementos constantes nos autos não afastam a dúvida quanto à real natureza da relação havida entre as partes. Em caso, a situação fática a qual a autora pretende atribuir o status de união estável carece de elementos mínimos para a sua convivência, especialmente no que se refere ao núcleo essencial, a convivência com o intuito de constituir família. E aqui eu aproveito até uma jurisprudência do relator, quando ele diz o seguinte, que é essencial para a caracterização da união estável, pois distingue o relacionamento, dando-lhe a marca de união estável, entre outros, que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família. E outros aqui que eu destaco, tudo nesse sentido do intuito da família. Esse aqui é o que estava incompleto. Esse meu voto aqui estava incompleto. Está aqui, 55. Então, essa parte aqui, só ver com ele que eu terminei. Vezes que os autos são estéreis. Vezes que os autos são estéreis. Pronto. Aí, essa parte aqui eu concluí que não teria sido caracterizado o meu modo de entender a união estável, né? E agora vem a parte da litigância de má-fé, que a sentença apelada condenou a autora por litigância de má-fé, por considerar que foi reconhecido pela própria, que sabia da existência da postulada